Bom, pessoal, vamos lá. Questão 21 da prova do ITA de 97. Uma questão de trigonometria, né? Trabalha com funções trigonométricas e com funções trigonométricas inversas. Uma questão bonita. O que o enunciado fala pra gente, né? Ele dá pra gente essa equação e pergunta assim, né? Ele é bem direto. Então, o que você pode falar a respeito do conjunto de solução, né? Ele é igual a algum intervalo daí? Ele está contido em algum intervalo? Bom, eu não sei, né? Eu vou ter que resolver essa equação para poder analisar as afirmativas, tá? O que eu estou enxergando aqui, ó? Secante de um arco tangente menos um outro arco tangente é igual a um número, tá? O meu padrão de equação é esse, né? Agora, repara no seguinte aqui, ó. Eu posso chamar esse cara aqui, ó, de um arco alfa, né? E esse daqui de um arco beta, tá? Então eu estou enxergando o quê? O arco tangente é um arco cuja tangente é igual a isso, né? É um arco. Então eu vou chamar esse arco de alfa e eu vou chamar esse arco de beta, tá? É evidente, né, que antes de você começar a trabalhar, você tem que ter em mente o seguinte, né? O alfa e o beta, tá? São ângulos, são arcos que pertencem ao quê? Ao contradomínio da minha função arcotangente, né? Então, ó, tanto alfa quanto beta, ó, eles estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Alfa e beta entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Tá? Isso daqui é uma condição necessária para você começar o seu problema. Tá? Agora, partindo desse princípio, o que eu consigo escrever aqui? Ó? Eu consigo dizer que a secante de alfa menos beta é igual a raiz de 5 sobre 2. E a minha vida começa a ficar um pouco melhor. Tá? Repara no seguinte aqui, ó. Repara no seguinte aqui. Eu tenho o alfa e o beta escritos como arco tangente de alguém, não é? Então seria interessante eu modificar essa minha equação, sair de uma equação em secante e chegar numa equação em tangente. É fácil você fazer isso? É. Por que é fácil você fazer isso? Porque você conhece essa relação aqui, né? Secante ao quadrado de um ângulo x qualquer, tá? De um ângulo x qualquer, é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Certo? A secante ao quadrado de um ângulo é igual a 1 mais a tangente ao quadrado do mesmo ângulo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Como a relação que eu tenho entre os dois é uma relação entre quadrados, né? Então eu vou elevar ao quadrado essa equação, né? Vou elevar ao quadrado aqui e vou elevar ao quadrado aqui. E o que vai acontecer? Eu vou ficar com secante ao quadrado de alfa menos beta igual a quanto? 5 quartos. 5 quartos. Tá? Só que olha só, secante ao quadrado não é 1 mais tangente ao quadrado? Então você fica com 1 mais a tangente ao quadrado de alfa menos beta igual a 5 quartos, né? Ou seja, a tangente ao quadrado é igual a 5 quartos menos 1. A tangente ao quadrado de alfa menos beta é igual a 5 quartos menos 1, que é 1 quarto, né? 1 quarto. Só que quanto que vale a tangente quanto que vai valer a tangente de alfa menos beta então, né? Eu posso falar aqui a princípio, né, sem analisar nada em relação a alfa e beta, que esse cara vai ser em módulo, né? Em módulo igual a quanto? Igual a meio, né? Se a tangente ao quadrado de alfa menos beta é igual a 1 quarto, é porque o módulo da tangente é igual a meio. Pode ser tanto mais ou menos meio, tá? Por mais que... Não, essa resposta a gente vai tirar daqui agora. Essa resposta a gente vai tirar daqui agora. Porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a tangente de alfa menos beta, ó, em função de x, né? Eu vou escrever esse cara como alguma coisa em função de x. Como? Escrevendo a tangente da diferença, né? Porque olha só, concorda que, ó, tangente de alfa menos beta é igual a tangente de alfa menos a tangente de beta dividido por 1 menos 1 mais
tangente de alfa, tangente de beta, concorda? Que é isso que acontece? Tá? Agora, quanto é que vale a tangente de alfa? Bom, tangente de alfa e arco tangente de alfa são funções inversas uma da outra, né? Então, a tangente do arco, cuja tangente é isso, né? F bola F menos 1 dá a identidade, né? Então, quando eu componho as duas desse argumento, dá o próprio argumento, tá? Então, o que eu consigo escrever aqui, ó? Que a tangente de alfa menos beta vale quanto, ó? Quanto que é a tangente de alfa? 1 sobre 1 mais E elevado a x. 1 sobre 1 mais E elevado a x. Eu vou somar esse cara com quanto? Aliás, subtrair, né? Vai ser menos a tangente de beta, que é 1 menos E elevado a x. Menos. 1 menos, né? 1 menos E elevado a x. E vai ser esse cara dividido por quanto? Dividido por 1 mais o produto dos dois, né? Que vai ser 1 menos E elevado a x dividido por 1 mais E elevado a x. 1 menos E elevado a x dividido por 1 mais E elevado a x. Certo? Essa daqui, ó, é a transformação que você faz para sair das variáveis alfa e beta e voltar para a variável x. Certo? Se tangente é igual a isso, vamos desenvolver mais um pouquinho aqui, ó, e igualar meio, né? O módulo daquele cara. Ó, em cima não vai ficar assim, ó. 1 menos 1 mais E elevado a x vezes 1 menos E elevado a x, né? Multipliquei aqui. Dividido por E 1 mais E elevado a x, né? Esse denominador daqui de baixo, ó, quando eu fizer esse MMC aqui, ó, e fizer esse MMC aqui, ó, concordo que os denominadores serão o mesmo. Então eu posso ignorar ele já, né? E já escrever aqui, ó, o que ficou em cima sobre 1 mais E elevado a x mais 1 menos E elevado a x. Certo? Esse cara é a tangente de alfa menos beta. Algumas coisas simplificam aqui, né? Repara, aqui, ó, o E elevado a x corta com o E elevado a menos x, né? E aqui acontece o quê, ó? Eu fico com 1 menos. Isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso dividido por quanto? Por 2, né? Concorda que é isso? Olha como é que ficou simples. Porque esse 1 vai cancelar com esse, ó. Menos com menos vai dar mais. Então a gente está dizendo, ó, que a tangente de alfa menos beta, ela vale E elevado a 2x dividido por 2. E a gente saiu dessa trolha aqui, ó, e reduziu o problema a esse, né? Repara que E elevado a 2x é uma função positiva, dividido por 2 continua positivo, então o módulo da tangente de alfa menos beta já é igual à tangente de alfa menos beta, né? Posso até tirar esse módulo daqui, ó. Por quê? Porque eu sei que ela é positiva, tá? Ou seja, E elevado a 2x sobre 2 tem que ser igual a meio, né? Então, ó, o E elevado a 2x é igual a 1. Quanto que vale x? X igual a 0. X igual a 0. É a solução do seu problema. Tá? Repara que se x é igual a 0, aqui você fica com um arco tangente de meio, né? E aqui você fica com um arco tangente de 0. Certo? Essa foi a nossa questão. O que a gente marca? Vamos analisar aí. O S é vazio? Não. O S está contido nesse intervalo, né, de menos 1 até 1. Porque eu tenho aqui o intervalo aberto, ó. É fechado ou aberto o intervalo? Tanto faz, né? Mas esse é fechado. Aqui está o menos 1. Aqui está o 1, ó, e o 0 está aqui no meio, né? O elemento pertence ao conjunto, né? Se esse elemento pertence a esse conjunto e esse elemento é o conjunto solução, né? É o conjunto formado apenas por esse elemento, né? Então a nossa solução, ela está contida no intervalo, né?
seu conjunto de solução está contido no intervalo, ou a sua solução X pertence ao intervalo, tá? Essa foi a nossa questão, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem a notificação e até o próximo. Valeu!